Está começando mais um programa 45 minutos. Eu sou Leonardo Martinho e... eu tô iludido. Meu Deus. Fala, Vina, beleza? Senhoras e senhores, Vini na área. Eu falei e mantenho que se ganhasse do Atlético Mineiro, já podia pegar a faixa. Cara, vamos hoje falar bastante de São Paulo, vamos falar de Corinthians também, mas acho que o assunto hoje mais forte é a vitória do São Paulo contra o Galo ontem no Morumbi. E, assim, para começar, eu queria muito. A gente conversou isso no último programa pós-clássico, São Paulo e Corinthians, de que a gente tinha que ter um entendimento se foi o São Paulo que jogou muito mal, foi o Corinthians que jogou muito bem. E aí eu acho que ontem eu cheguei na conclusão, Vina, vamos ver se você concorda comigo, que realmente a gente tem que dar os parabéns para o Wagner Mancini. Sem dúvida. Porque vendo o São Paulo jogar ontem, não foi. Eu cheguei à conclusão realmente que não foi o São Paulo que jogou mal domingo. O São Paulo realmente não conseguiu jogar porque o Mancini preparou o time do Corinthians para esse jogo e de uma forma espetacular. Então, fica aqui os meus parabéns, Wagner Mancini, porque conseguir parar esse time do São Paulo não é para qualquer um, não. Eu vou até um pouco além, né? A gente falou no pós-jogo, né, do Majestoso, que eu falei, na verdade, que a gente vinha falando a mesma coisa sobre Inter, né, do jogo Corinthians e Inter, contra o Grêmio e contra o próprio Atlético Mineiro, embora tivesse perdido. Perdido isso. E a gente falou isso também daquele São Paulo e Fortaleza e tal. Então acho que assim, acho que agora tá claro, né? O Fortaleza parou o São Paulo e Corinthians parou Inter, Grêmio, Atlético Mineiro e agora mais recentemente o São Paulo. Realmente foram todos os méritos do Mancini. Taticamente o time foi perfeito, né? E os próprios jogadores na saída de campo já diziam isso, né? Então, assim, era só uma confirmação daquilo que a gente estava imaginando, né? Eu acho que ficou bem claro que os 10 dias de treinamento antes do clássico fizeram muita diferença. E o São Paulo, ele não conseguiu entender o que aconteceu lá no clássico. E assim, o São Paulo vai ter, do mesmo jeito que o Corinthians vai ter dificuldade quando pegar um time fechado, e eu acho que o Corinthians tem jogado melhor com os times que vão para cima dele, Sim. o São Paulo vai ter dificuldade de pegar esses times fechados também. E ontem foi. Então, assim, o São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo, o São Paulo jogou muito bem contra o Palmeiras, que são times que vão agredir. Mas Exato. acho que faltou o entendimento do São Paulo, da comissão, de que o Corinthians não ia vir para isso. O Corinthians não está no mesmo campeonato que o São Paulo, a gente chegou até a falar isso. E só que assim, né? Vou reforçar o que eu falei lá atrás. Tem que dar muito mérito para o que o Corinthians fez e não esse negócio de que o São Paulo jogou mal. Acho que agora ficou bem claro que foi o Corinthians mesmo que jogou bem aquela partida. Não, e assim, né, E Léo? deixa, né, Vina, você que fala do Corinthians, deixa um cenário positivo aí para daqui para frente para o Corinthians, né, cara? Sim, sim, sem dúvida. E assim, eu, pelo menos, eu não tenho entendimento também de que o Corinthians se acovardou contra o São Paulo. Foram Não, vários os contra-ataques. Assim, a proposta de jogo foi essa. Não acho que foi se acovardou no jogo. A proposta de jogo foi muito bem desenhada e conseguiu desempenhar. Foram 3, 4, às vezes acho que até 5 contra-ataques ali, principalmente no primeiro tempo, né? E o Corinthians conseguiu jogar com bolas rápidas do Casares, o próprio contra-ataque do gol do Otero e outros 2, 3 contra-ataques preparados ali com Casares e Leonatel, né? Então assim, foi um jogo interessante e realmente dá um conforto maior agora para a sequência do campeonato, né? eu acho que tem que entender o seguinte: existe aquele método de jogo de só se defender, método Abel Braga, Celso, que você se defende e você não tem nada de estratégia em campo. A sua Se sair estratégia é uma falta lá colocar os perto, se 10. sair um escanteio, você vê o que Aí você ganha. acontece. Exato. E você coloca os 10 jogadores ali na entrada da área e se você der um esticão para frente, numa cobrança de falta que você falou, sai gol. E a estratégia do Corinthians não foi essa. A estratégia do Corinthians foi amarrar o jogo do São Paulo e explorar os pontos fracos do São Paulo, que onde Isso, são as costas do zagueiro, as costas do Reinaldo, enfim. Então, isso. a gente até entrou nesse assunto, e hoje a gente vai falar bastante de São Paulo e Atlético Mineiro, porque eu acho que ficou uma distinção bem grande dessa questão. Então, o Wagner Mancini ele soube trabalhar muito bem esses 10 dias para esse jogo específico do São Paulo
E o Sampaoli não soube. O Sampaoli que a gente, desde o começo do nosso programa, a gente elogiou bastante o Sampaoli, a gente gosta do jeito dele jogar. O Sampaoli ontem, do mesmo jeito que o Diniz tomou, eles não gostam de falar, mas tomou um nó do Mancini, o Diniz ontem com o Sampaoli, ele acabou com o Sampaoli. Sim. Quando ele perde o Luciano contra o Corinthians e todo mundo está esperando o Pablo, que está numa fase péssima, não sei, nem sei se é fase ou se é isso que ele joga mesmo, mas aí ele entra com o Tietê, porque o Atlético entrou com 3 zagueiros e só tinha o Brenner para os 3 zagueiros marcar. Perdeu um homem no meio, porque você tirou Exato. um cara do meio para ter um zagueiro, só que não tinha com quem combater, né? Não tinha com quem bater de frente. Exato, e assim, e aí o Brenner sai muito da área, então ficavam os 3 zagueiros do Atlético sem saber o que fazer. O Tietê jogando numa posição de meio campo, mas um pouco mais para frente, e o Tietê fez uma partida irrepreensível. Ele foi eleito o melhor jogador da partida pelo pessoal da Globo. Meu Deus. E ele foi, assim, taticamente, cara, para quem assistiu o jogo, o Tietê jogou muita bola. Muita bola. O time de São Paulo ontem, do goleiro aos reservas, todos jogaram muito bem. Não dá para tirar o mérito de ninguém, assim. Mas acho que o São Paulo teve algumas peças chaves. O Tietê, ele foi um dos melhores em campo. O Daniel Alves jogou muito bem. O Arboleda, para quem viu o jogo, o Arboleda cortou 3 bolas ontem, que elas foram, assim, contra-ataque do Galo, mano a mano, o cara na frente dele, ele se recuperou. Agora, para mim, o nome do jogo foi o Juanfran, cara. O Juanfran ontem, o Keno, cara, o lado esquerdo ali do Atlético extremamente forte com o Keno e Arana, né? Sim. E ele não deixou o Keno jogar. O Keno, que é um dos grandes jogadores do campeonato, um dos artilheiros do campeonato. O Juanfran fez uma partida irrepreensível. E aquilo, cara, o que a gente tinha conversado antes, Vina, do torcedor do São Paulo, e legal que foi você, torcedor do Corinthians, que chamou a atenção disso em um dos nossos programas, que o torcedor do São Paulo tinha que entender que o jogo contra o Corinthians não era o campeonato do São Paulo. A gente conversou isso. Sim. E depois de domingo, cara, os torcedores do São Paulo, tá certo, tem a rivalidade, o torcedor do Corinthians tirou sarro, brincou, enfim, faz parte do futebol e tal. Mas o torcedor também tem que... E aí vou voltar, que eu tenho muito amigo São Paulino ali, a gente conversando, os caras... Não, que eu preferia ter ganho do Corinthians do que ganhar do Atlético. Aí, olha só, se tivesse ganhado do Corinthians, o São Paulo teria mantido 7 pontos de diferença. E aí tivesse perdido para o Atlético, hoje a vantagem seria de 4. Uhum. Então não era o mesmo jogo. Não era. Não. São 3 pontos, mas eram 3 pontos diferentes. O jogo de ontem você ganhou 3 pontos e você tirou 3 pontos do Galo, né? Exato. Então, assim, dá uma certa esperança aí. Eu acho que a partida de ontem mostrou o São Paulo muito forte, muito focado. Pensando só em campeonato e não em rivalidade, os 3 pontos contra o Corinthians só teriam validade se tivesse, como ganhou, mas se tivesse ganhado do Atlético Mineiro. Porque é exatamente isso. Aí seria o melhor dos mundos. Exatamente. Aí é o melhor, pensando só em campeonato e não em rivalidade. Agora, do jeito que foi, ficou bom também. Pro campeonato, né? Pro campeonato do São Paulo, ficou bom também. A derrota para o Corinthians, ela acabou colocando o Flamengo de novo no páreo, né? Porque o Flamengo está com 45 pontos, o Atlético com 46 e o São Paulo com 53. Só que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Então, se o Flamengo ganha esses 2 jogos, ele fica 2 pontos do São Paulo, e Flamengo e São Paulo hoje são os 2 clubes que dependem só de si. E se vai esses 2 pontos, por exemplo, para a última rodada do campeonato, a última rodada de São Paulo e Flamengo no Morumbi. E o Flamengo está com o São Paulo mais que engasgado. Então, o que eu espero hoje, eu confio muito nesse time do São Paulo agora, mas eu acho que o São Paulo tem que chegar para a última rodada tentando tirar o Flamengo dessa disputa, de qualquer jeito. Se vai para o último jogo com o Rogério Ceni, o Flamengo engasgado, vai ser duro. E agora, a vantagem é que agora é o velho clichêzão, né? Que o São Paulo só perde agora para ele mesmo, né? É mais um dos clichês que a gente tem aí no futebol, mas é isso mesmo, né? Porque não... E assim, eu tava vendo alguns comentaristas, os caras já... porque se o São Paulo perder esse campeonato brasileiro é vexame. Eu discordo. Não, eu acho que agora virou vexame. A partir desse momento, eu acho que agora vira vexame se perder. Não acho, cara. Puxando pelo histórico, não. Puxando pelo histórico, não. Assim, pela expectativa... Não, então, mas pela expectativa de início do campeonato, não. Mas a partir desse momento, que a gente tem 13 rodadas para acabar, e você tem 7 pontos na frente, agora vira vexame. 12. Então, agora vira vexame. Eu acho que vira vexame.
Então, mas não são 7 pontos na frente, né? É o que eu falei, o Flamengo tem jogos a menos. A mesma lógica que a gente usou para simulando o São Paulo, líder do campeonato, quando o São Paulo tinha 3 jogos a menos. Se a gente fizer uma simulação, o Flamengo está só 2 pontos atrás. Então, o que eu acho que aconteceu ontem foi uma pancada muito forte no Atlético. E eu acho que a partir de agora, por exemplo, o Atlético, dependendo do que acontecer nessa rodada, ele já começa a sair da disputa do título. E a disputa fica muito entre São Paulo, Flamengo e o Palmeiras tem 2 jogos a menos, mas eu já acho mais complicado chegar. Entendeu? Então, Eu acho eu que ainda essa é a não, grande não acho questão. vexame. Eu acho que essa é a grande questão, assim, o São Paulo e Palmeiras, por exemplo, eles são mais consistentes do que Flamengo e Atlético Mineiro. Então, É, é por isso que eu acho que a perder o campeonato agora sim vira vexame, pela situação que se encontra nesse momento, é. entendeu? Não estou falando pela expectativa de início, isso aí já foi, Sim, sim. já superou, melhorou muito e agora a expectativa é outra, a expectativa agora é o título. É por isso que eu acho que sim, mas é, tem esses 2 jogos a menos do Flamengo que vai contar. Mas assim, eu não vejo o Flamengo consistente o suficiente para você falar assim, não, agora o Flamengo vai ganhar esses 2 jogos e vai ter uma situação boa, entendeu? Não acho que seja Um assim. dos, um dos jogos do Flamengo, por exemplo, a menos é o Grêmio fora. E não é um jogo fácil. Não, É um jogo extremamente complicado, principalmente agora que o Grêmio saiu da Libertadores. sim, Né? Aliás, dá os parabéns aqui para o Santos. sim, O Santos é algo inexplicável. A gente conversava aí no começo do ano que esse time do Santos a gente achava que ia cair. sim. Se você trombar os jogadores do Santos na rua, com exceção do Marinho e do Soteldo, você não conhece ninguém. Não. E o Santos ontem humilhou o Grêmio de uma forma, cara. Eu queria. Aliás, o Renato Gaúcho deve ter falado assim: eu acho que foi uma injustiça, porque o Grêmio massacrou o Santos nos primeiros 11 segundos. Né? Deve Deve ter ser. sido mais ou menos assim. E aí, assim, cara, voltando agora para o São Paulo, tem. Final de semana o São Paulo não joga, né? O Corinthians joga na segunda-feira contra o Goiás, Goiás. né? E o São Paulo não joga porque antecipou. Vai ter uma semana aí para o confronto contra o Grêmio na Copa do Brasil. E eu acho que agora, tanto o que aconteceu contra o Grêmio ontem e com essa vitória, o São Paulo também tem grandes chances de passar para a Copa do Brasil e manter a sequência do brasileiro. Vamos ver, esse final de ano vai ser bem, bem emocionante para o torcedor São Paulino aí. Agora sim, Léo, a gente vem falando aqui, programa após programa, que o São Paulo precisa de um título, precisa de um título. Você acha que vale a pena tentar ganhar os dois? Cara, eu acho que entendendo o Fernando Diniz, ele não vai poupar ninguém para nenhum dos jogos, ele vai tentar ganhar os dois. Em termos de importância para o São Paulo, óbvio que qualquer um dos dois é bem-vindo, mas como o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, todo o dinheiro que envolve, seria o campeonato mais interessante. Porém, eu acho que onde o São Paulo tem mais chances é no Brasileiro, porque no Brasileiro tem muito perde-ganha dos outros times também e tal, e na Copa do Brasil, querendo ou não, você enfrentar o Grêmio e possivelmente o Palmeiras numa final, não dá para você confiar que você vai ser campeão, né? Então, eu acho que o Diniz vai com força máxima em todo jogo, cara. Ele não vai poupar ninguém e vai tentar ganhar os dois. É isso que eu acho que ele vai fazer. E eu acho que é isso que ele tem que fazer também. A partir de agora, não dá para ter certeza que o São Paulo vai passar do Grêmio e ganhar do Palmeiras numa final da Copa do Brasil, né? Então não dá para abrir mão do brasileiro. É uma situação É, complicada. e assim, o Grêmio já é extremamente conhecido, um time extremamente copeiro, né? O Palmeiras, de certa forma, se tornou também um time bem copeiro, né? Eu acho que realmente a grande chance é no brasileiro. Léo, estamos chegando ao final, cara. Eu queria dar só 2 pitadas aí sobre o Corinthians, que aconteceram coisas bem legais essa semana, né? Ontem teve a inauguração do busto do Ronaldo Goleiro lá no Parque São O Jorge. Ronaldo. Foi Que ficou bem. legal o busto, hein, meu? Ficou. Foi Ficou bem. legal, filho. Não ficou com aquela cara de mongo que fica o busto. Ficou parecido com ele mesmo. É, foi uma cerimônia ali bem simples, mas bem emocionante ali. Ele ficou muito emocionado, ele chegou a chorar tal. Depois, na sala de troféus também,
levaram ele para lá e entregaram uma réplica do busto para ele levar para casa. Ele chorou pra caramba, agradeceu muito. Então, assim, são esses caras que a gente tem que enaltecer, né? Que são os caras que realmente fazem o clube como a gente gosta, né? Não esses jogadores que passam por lá e você nem lembra. Outra coisa bem legal, obviamente, que essa semana a gente comemorou aí, corintianos, obviamente, 8 anos da conquista do Mundial, né? Também a Corinthians TV fez vários vídeos comemorativos, foi bem legal. Os jogadores que ainda estão no elenco deram depoimentos sobre aquele dia, e jogadores do elenco que são corintianos deram depoimentos também aonde assistiram, onde estavam, tal. Foi bem bacana a homenagem ali. Pra gente acabar aqui, só uma coisa bem bacana, que a Marta, a Neoquímica tornou a Marta como embaixadora da marca, né? Então ela vai ser embaixadora da Neoquímica, consequentemente ela se torna embaixadora da Arena Neoquímica. E já tem alguns anos, né, que o Corinthians vem namorando com a Marta para ver se fecha o contrato para ela jogar lá. Eu acho que mais do que nunca o Corinthians está perto aí de ter a Marta jogando em seu time do coração, e seria emblemático, né? Porque por mais que a Marta já esteja em final de carreira, tal, eu acho que se ela conseguir encerrar a carreira no Corinthians, que é o time do coração, com esse time que ganha praticamente tudo que disputa, eu acho que seria um emblemático para o Corinthians. E para ela também, né, cara? Incentivar também, né, Vini? Incentivar ela fez a carreira dela inteira na Europa. Na Europa, exatamente. A gente está falando sei lá, do Pelé do futebol feminino. Exato, exatamente. E ela fez a carreira inteira na Europa. Vai ser, comparando a volta do Ronaldo fenômeno para o Brasil, algo mais. É como se o Neymar agora, falando da maior estrela do futebol brasileiro hoje, voltasse para o Santos, por exemplo. Exato. Eu acho bem bacana. E ela tem toda essa bandeira, né, do feminismo, tal. O Corinthians é preocupado com isso. Acho que sim, são várias engrenagens que se casam, e assim, eu realmente torço para que isso aconteça. Não é uma informação, assim, eu estou tentando juntar as peças, né? E eu acho que mais do que nunca aí a gente pode ter isso aí no começo do ano, aí meio do ano que vem, vamos ver. Eu torço para que realmente aconteça. Certo? Isso. Certo. Valeu, pessoal. Não esqueça, Vini, manda um recado, vai. Senhoras e senhores, compartilhe, deixe seu like, @programa 45 minutos no Instagram, dê essa força pra gente, ajude. A gente tem percebido, os números têm melhorado, vocês têm gostado mais desse formato em forma de debate, os números estão demonstrando isso. Compartilhe aí, dê a chance do seu amigo conhecer também o programa, deixa que ele faça o julgamento se é bom ou não. Beleza? Vamos que vamos. Até o próximo. Beleza. Semana que vem tem mais. Tchau. Valeu.